Olá, futuros aprovados, sejam bem-vindos ou bem-vindas a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder algumas questões da Lei 9784 de 99, né? A Lei do Processo Administrativo Federal. Vou traçar alguns comentários e então fica até o final porque vai ter muita dica, muito bizu aqui para vocês, tá? Então a sugestão que eu dou é o seguinte: pausa o vídeo, tenta responder e depois eu venho aí com a alternativa correta. Então vamos lá para a primeira pergunta. Para os fins da Lei 9784, consideram-se. Aí aqui tá algumas afirmativas e aí você pausa o vídeo e tenta responder. E aí conseguiu responder? Vamos analisar afirmativa por afirmativa? A afirmativa 1 diz o seguinte: entidade, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração direta. Essa afirmativa está errada. A entidade faz parte apenas da estrutura da administração indireta, até porque as entidades elas são formadas por um processo de descentralização, né? E aqui está um bizu muito bacana para vocês lembrarem. Desconcentração forma órgão e descentralização forma entidade, beleza? A segunda, afirmativa 2. Órgão, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Está errado porque órgão não tem personalidade jurídica. E a afirmativa 3, autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Tá? Então, quem marcou aí a alternativa C, apenas o item 3 está correto, acertou a questão, tá? E essas informações aqui, esses conceitos, vocês podem encontrar no artigo 1º, parágrafo 2º. A questão 2 agora diz o seguinte: este é um princípio que consiste na atribuição de impulso oficial da administração, cabendo a ela a função de conduzir o andamento do processo administrativo, adotando todas as medidas necessárias à sua adequada instrução, visando a uma decisão final. A qual princípio do processo administrativo o texto se refere? Então, pausa esse vídeo e tenta responder. Esse é um conceito que se refere ao princípio aqui da oficialidade, tá? É um princípio implícito que está na lei. Vocês vão encontrar diversas passagens na lei que diz o seguinte, né? O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido. Então, diversas partes da lei vai ter mencionando isso, que pode ser de ofício, que pode ser a pedido, tá? É quando a administração ela mesma toma as medidas, vamos dizer assim, tá? Ela não precisa de ninguém requisitando nada para ela agir. Então, fica ligado, porque se o examinador disser que o processo administrativo pode iniciar-se apenas de ofício ou apenas a pedido, está incorreto, né? Porque pode ser tanto por ofício quanto a pedido, de acordo aqui com o princípio da oficialidade. Tá? Então, vamos para a questão número 3. Uma vez que ao cidadão deve ser garantida a isonomia com os demais cidadãos, além de estabelecer a efetividade da democracia, toda relação legal de um processo administrativo segue princípios. Nesse contexto, alguns princípios do processo administrativo estão listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma, assinale-a. E aí, qual alternativa vocês acham que é a correta? Tá? A questão número 3, a questão correta que é a letra D, onerosidade, tá? Então, contraditório e ampla defesa, motivação e legalidade são um dos princípios daqui do processo administrativo, inclusive um dos princípios expressos, tá? Tá lá no artigo aqui, ó, 2º, que diz o seguinte: a administração pública obedecerá, dentre outros, ou seja, não é um rol taxativo, né? Aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tá? Então, são 11 princípios, se não me engano, princípios expressos. Tá? E aqui tem um mnemônico para vocês lembrarem, ser fácil para o momor. Então, é um mnemônico muito bom que dá para vocês aí lembrarem desses princípios. Tá? E lembrando que não é um rol taxativo, então tem outros princípios implícitos dentro da lei, como oficialidade, como a gente acabou de ver, que estão também, que regem a lei 9784. A questão número 4 diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir, de acordo com a lei 9784, e assinale a alternativa correta. Então, pausa esse vídeo e tenta responder aí. Então, e aí, conseguiu? Vamos analisar agora as afirmativas.
A única alternativa aqui incorreta é a afirmativa 1. Para os fins da lei, considera-se autoridade o servidor ou agente público sem poder de decisão. E como a gente viu lá, acho que foi na primeira questão, essa alternativa está errada, porque a autoridade tem sim poder de decisão, tá? A afirmativa 2. É dever do administrado perante a administração expor os fatos conforme a verdade, tá? Isso está correto. Dentre um dos deveres, né, do administrado. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito, tá? Isso também está correto. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E aí, acertou? A questão 5 diz o seguinte: segundo a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, terão prioridade de tramitação de processo administrativo que figurem como interessados homens e mulheres, respectivamente, com idades iguais ou superiores a... E aí? Essa questão, a gente tem uma leve pegadinha, tá? Porque a lei, em nenhum momento, ela faz essa distinção, né, em relação à idade entre homens e mulheres. Tá? Então, vamos ver o que diz aqui a letra da lei. Artigo 69A. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como interessado, né, como parte ou interessado, pessoa, tá? Então, a lei não fala homens e mulheres, mas sim pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Pessoa também como pessoa com deficiência física ou mental e pessoa também com essas outras doenças aqui que eles citam. Tá? Então, dessa forma, vocês podem ver que, né, de acordo com o artigo 69, que não tem nenhuma distinção entre homens e mulheres. Né? Então, a alternativa correta é a letra D. Né? Tanto homem quanto mulher tem que ter 60 anos ou mais para ter essa prioridade na tramitação do processo. Entendido? A questão 6 diz o seguinte: considera as afirmações abaixo, tendo em vista a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Essa aqui eu vou, como ela é um pouco grande, eu já vou respondendo para vocês cada afirmativa, beleza? Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito e de adoção de forma simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Tá? Então, isso aqui, como a gente viu na questão anterior, né, serão sim observados, né, dentre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito, e também vai ter adoção de forma simples. Tá? Então, essa afirmativa aqui está correta. Afirmativa 2 diz o seguinte: o processo administrativo, por sua natureza inquisitorial, inicia-se-á somente a pedido de interessado. Tá? Então, isso aqui foi aquilo que eu falei para vocês. Se a afirmativa falar que é só a pedido de interessado ou se é só de ofício, ela está errada. Né? Então, por isso que essa afirmativa está incorreta. A afirmativa 3 diz o seguinte: são legitimados como interessados no processo administrativo, dentre outros, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. E isso está correto também, tá? Então, aquela pessoa que não tem interesse lá, não iniciou diretamente o processo, mas tem direitos que podem ser afetados, ele é considerado, sim, legitimado como interessado ali no processo administrativo. Tá? Isso está lá no artigo 9º, inciso 2. A afirmativa 4 diz o seguinte: não há prioridade na tramitação do processo administrativo por força do princípio constitucional da igualdade material. Isso está incorreto, que a gente viu na questão anterior, né, aqueles 3 casos de prioridade. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência física ou mental e também pessoas que têm lá tuberculose, dentre outras doenças. Tá? Então, por isso que essa afirmativa está incorreta. E aí, quais estão corretas? Né? A gente viu que foi a 3 e a 1. Então, apenas a 1 e a 3 estão corretas. Alternativa correta, letra A.
Se você estiver gostando dessas dicas, desses bizuis, né, e dessas questões, já deixa o seu like aí, porque tem mais questões ainda, tá? Eu acho que tem umas 4 questões ainda pra gente resolver. Gente, antes de continuar aqui a responder as questões, deixa eu mostrar para vocês aqui esse combo de simulados, né, que eu fiz para o concurso, para você que vai fazer o concurso do IF baiano, tá? É um simulado com questões de conhecimentos básicos, então, língua portuguesa, informática e legislação, tá? Então, são 5 simulados aqui, ó. 5 simulados, mais 3 bônus gratuitos para vocês. A legislação compilada, né, onde eu trago todas as leis e decretos do seu concurso em um só arquivo. Então, você não vai perder tempo procurando lei por lei, decreto por decreto. Aqui na internet, está tudo aqui em um só lugar para vocês. Tem várias questões, né, mais de 170 questões de legislação para vocês gabaritarem a legislação à prova. E também aqui, ó, as 50 melhores questões de funções do Excel, tá? Então, são 50 questões com as principais funções do Excel para você não errar esse tipo de questão na prova. Então, se você se interessou, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou nos comentários fixado, né? Para você estar adquirindo esse material, porque responder questões é muito importante para você gabaritar a sua prova, tá? Para você ir bem na sua prova. A questão 7 diz o seguinte: a competência administrativa é irrenunciável e, conforme a lei do processo administrativo, só pode ser exercida pelos órgãos e agentes a que a lei atribuiu como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Sobre a delegação, marque a alternativa incorreta. E aí, pausa esse vídeo e tenta responder, que eu vou comentar alternativa por alternativa. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. E isso está correto, tá? Então, a qualquer tempo, a autoridade delegante ela pode revogar a delegação, né? A delegação, tá? Então, isso aqui vocês podem encontrar no artigo 14, parágrafo 2º. Lembrando que a gente quer aqui a alternativa incorreta. A letra B diz o seguinte: as decisões adotadas por delegação serão consideradas editadas pelo delegado. Né? Como assim? Eu deleguei alguma atividade, algum serviço a outra pessoa. Tudo que ela fizer, assinar, vai ser de acordo por conta dela. Tá? É isso que diz aqui o artigo 14, parágrafo 3º, né? As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e consideração editadas pelo delegado. A letra C diz o seguinte: é prescindível a existência de hierarquia e subordinação para que haja delegação de parte de uma competência de um órgão para outro. Essa palavra prescindível quer dizer que não precisa, não é importante, não é necessário. Então, em outras palavras, não é necessário a existência de hierarquia, né, e subordinação para que haja delegação de parte de uma competência de um órgão para outro. E isso também está correto, né? De acordo aqui com o artigo 12, diz o seguinte: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Tá? Então, por isso que essa alternativa também está correta. Então, só sobra para a gente, né, a letra D. A edição de atos de caráter normativo podem ser objeto de delegação. Isso está incorreto, né? Então, essa é a nossa alternativa correta. Veja só o que diz o artigo 13. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. E aí a gente tem um mnemônico muito famoso, né? Provavelmente vocês devem conhecer, que é: não pode delegar a cenoura. Competência exclusiva, atos de caráter normativos e edição de recursos administrativos não podem ser objeto de delegação. E é por isso que a alternativa incorreta é a letra D, né, que diz que a edição de atos de caráter normativo podem ser objeto de delegação, quando não é verdade. Vamos agora para a questão número 8. De acordo com o que dispõe a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
é correto afirmar que o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, a gente já viu anteriormente, né? Como vocês podem ver que, ao responder várias questões, vocês já vão meio que decorando cada tópico aí da lei, né? Porque é Ctrl+C, Ctrl+V da lei. As questões sempre se repetem. Então, por isso que é muito importante vocês responderem muitas questões. E é por isso que, de cara aqui, a alternativa correta do número 8 é a letra A, tá? Mas por que que as outras estão erradas? Vamos ver? O processo administrativo pode iniciar-se de ofício a pedido de interessado e deverá, obrigatoriamente, ser formulado por escrito. E isso está errado, né? De fato, o processo administrativo ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido, como a gente já viu, e está cansado de saber, né? Mas, ao dizer que deve apresentar deve ser formulado por escrito obrigatoriamente, né? Então, sempre tomem cuidado com essas palavras, somente, apenas, obrigatoriamente, faz essa alternativa ser incorreta, né? Porque, olha o que diz aqui o artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito. Então, terão sim alguns casos em que vai ser admitida a solicitação oral, tá? Ou seja, não é obrigatório ser sempre formulado por escrito. A regra é ser por escrito, mas vai ter casos aí que a solicitação oral pode ser admitida. A alternativa C, né, diz o seguinte: somente a edição de atos administrativos de caráter normativo pode ser objeto de delegação. A gente viu na questão anterior que isso está errado, não pode ser delegado à cenoura, não esqueça disso. Tem muitas questões sobre isso. Tá? A letra D diz o seguinte: o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir, se não existir competência legal específica. E isso está errado, não é de maior grau hierárquico, e sim de menor grau hierárquico. Ok? Isso está lá no artigo 17, vale a pena vocês darem uma olhada. Questão 9, tá? Diz o seguinte: considerando que dispõe a Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Ainda que os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, não poderão ser formulados em um único requerimento, sendo necessário iniciar processos administrativos individuais em razão da pessoalidade, né? Pelo amor de Deus, né? O tanto que isso ia ser demorado, né? Então, a lei fala que, aqui no artigo 8º, fala que quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdos idênticos, deve sim ser formulado em apenas aí um requerimento, em um único requerimento, tá? E a gente quer aqui a alternativa correta, né? Então, a letra A a gente já descarta. Letra B. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, inclusive nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Não, isso está errado, né? É salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos, como a gente já viu. Essa informação a gente pode encontrar aqui no artigo 11. Letra C. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Né? Então, é exatamente o que a gente viu aí na questão anterior, né? Que não é necessário, né? É prescindível hierarquia para que você possa delegar parte delegar parte da sua competência, tá? Então, não precisa ser subordinado a este órgão, beleza? Então, é por isso que nossa alternativa correta aqui é a letra C. A letra D está errada, pois diz que a decisão de recursos administrativos e a edição de atos de caráter normativo podem ser objeto de delegação, tá? Então, a gente já descarta aqui, porque como a gente já viu, já está careca de saber, não pode delegar a cenoura. Recursos administrativos e caráter normativo, atos de caráter normativos, não podem ser objeto de delegação. E aqui o final ela está corretinha, né? E sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Isso está correto.
né? Mas o início aqui da alternativa deixa ela incorreta. E a letra E diz: inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir, né? Então, está errado, é menor grau hierárquico, não esqueça disso, tá? Menor grau hierárquico. E para fechar, a gente tem aqui a questão número 10, né, que diz o seguinte, né, para julgar esse item aqui. Em razão do acúmulo de serviço, o diretor de determinado estabelecimento prisional do DF formalizou ato administrativo no qual delega parte de sua competência para decidir recursos administrativos à Secretaria Administrativa da unidade. Nesse caso, segundo a lei de regência, o ato de delegação é válido, desde que seja publicado no meio oficial. E aí, não fica fácil, né? Não fica fácil com o bizu, com o mnemônico responder esse tipo de questão? Essa alternativa aqui está incorreta, tá? Então, competência para decisão de recursos administrativos não podem ser objetos de delegação. Então, a gente aqui respondeu o quê? 4 questões, eu acho, 4 ou 5 questões tratando sobre esse tema, tá? Então, cai bastante, vocês têm que ter esse mnemônico e todos os bizus que eu falei aqui anotados aí no seu caderno para vocês não errarem questão fácil como essa, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. No próximo vídeo, eu acho que eu vou trazer sobre a Lei 8.112. E se vocês quiserem que eu traga mais questões, né, sobre a Lei 9784, né, porque tem muitos tópicos ainda para abordar dessa lei, eu trouxe só um pouquinho aqui, vocês deixem aí nos comentários, tá? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.